Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Nesta noite, venho trazer uma palavra edificante ao seu coração. Amém? E antes de começar a dar essa palavra para você, peço que se inscreva no meu canal abaixo. Amém? Darei uns segundinhos aí para você se inscrever no meu canal abaixo, para você dar um like, para que o sistema entenda que esta palavra está impulsionando pessoas, né, a reconhecer que Deus ele é o único e suficiente salvador de nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Ok. Enquanto você vai dando like aí, vamos começar a nossa palavra. Amém? Hoje eu quero falar sobre a identidade de filhos de Deus. Sobre aqueles que reconhecem que o que Deus faz, né, é diferente do que o mundo pode nos fazer. Que o que ouvimos de Deus é diferente do que ouvimos sobre o mundo. Amém? Então, onde eu quero começar a ler para vocês está em 1 João 4. Amém? Aonde está assim. 1 João 5, meus irmãos. Eu peço desculpa para vocês. 1 João 5, a partir do versículo 1. Vai falar assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no versículo 5 vai falar assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém? A verdade é a palavra, e a palavra é o Espírito. Amém? E então nós podemos ter a percepção que aquele que é nascido de Jesus Cristo, aquele que é nascido de Deus, ele passa a reconhecer a Deus como Pai, ele passa a reconhecer a Jesus Cristo como Espírito em verdade, como a palavra da vida, como a promessa prometida dos nossos antepassados, como a promessa que aconteceu e a promessa que está acontecendo hoje em nossas vidas. Que aquele que ouvisse a voz deste seria liberto das prisões, seria liberto da escravidão, sairia de uma vida de órfãos e seria recebidos como filhos de Deus, não mais como filhos perdidos neste mundo, como filhos nus a este mundo de pecado, mas Deus nos testificaria através do seu Espírito Santo em Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler para vocês agora 1 João capítulo 4, né? Agora é o capítulo 4, versículo 1 e o versículo 3 ao versículo 4, onde vai falar assim:
Amados, não creiam em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém, meus irmãos? O apóstolo João vai nos dizer, ali, que aquele que conhece o Espírito de Deus confessa Jesus Cristo em sua vida. Fala de Jesus na sua vida. Em todo o tempo quer ser íntegro a Jesus. E quando ouve sobre erro, sabe o que é erro. Quando ouve a verdade, sabe o que é a verdade. Sabe que é a verdade que incomoda, é a verdade. Sabe que o erro que acomoda, este é o erro. Quantos de nós caímos no erro por darmos crédito às coisas fáceis desse mundo, por darmos crédito às dependências desse mundo, esquecemos de sermos dependentes de Deus. Por acharmos que os mandamentos e seguirmos a vontade de Deus é dura, é difícil. Mas, meus queridos, Deus nos deu a promessa que o Espírito Santo de Deus estaria em nós. O Espírito Santo de Deus que estava em Jesus Cristo, ele estaria em nós. E ele está em todo aquele que confessa que Jesus foi nascido de carne e hoje se tornou Espírito. Porque Jesus Cristo foi nascido em carne para que pudéssemos ver que se andássemos olhando somente para Deus, nós venceríamos as lutas, nós venceríamos o Calvário, como Jesus Cristo venceu o Calvário. E Jesus Cristo nos deixou a sua promessa que o mundo já é do maligno, e todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, este já venceu o mundo. Então você quer vencer o mundo, você quer vencer as guerras e as aflições que há na sua vida? Olhe para a cruz, como nos diz lá em Hebreus 12, que os nossos olhos devem estar fixados em Jesus Cristo. Amém, Alisson? Vai cair aqui, Jesus. Pessoal, perdoem. Então, quando os nossos olhos estiverem fixados em Jesus Cristo, meus irmãos, o mundo e as coisas que estão aqui não nos farão mais sentido nenhum, senão a dependência do nosso Jesus. Amém? Por isso, eu quero falar para vocês que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Salmo 61 que o Senhor, ele é a nossa torre forte. Mas ele só vai ser a torre forte na vida daquele que se abriga na torre. Meus irmãos, o salmista Davi, ele foi a prova de que aquele que confia em Deus não morre para este mundo.
não vive para este mundo, mas vive e morre e viverá eternamente para Deus. Davi, ele poderia ter seus pecados, o que for, mas Davi, ele soube se justificar perante Deus. Davi, ele soube reconhecer os seus pecados. Davi, ele soube reconhecer a Deus como sua dependência. Davi, ele era aquele que não guardava para si as suas lutas, mas ele falava para Deus sobre tudo que ele passava. Davi, nos seus momentos de aflição, ele falava para Deus: Deus, vivifica-me. Davi, quando ele oferecia ofertas a Deus, ele falava: Deus, aceita as minhas ofertas voluntárias, porque são de todo o coração. Ele pedia para Deus, o seu Pai eterno, aquele que o acolheu como um filho, não somente como um rei, não somente ungiu Davi como um rei, mas ele ungiu Davi como filho herdeiro de uma aliança eterna. Por isso Davi, por isso a palavra chama Jesus de filho de Davi. Porque o reino de Davi, o reino que Davi cria, era um reino eterno que estava esperando lá no céu. O reino que Jesus cria, que ele seria rei, era um reino que estava lá no céu. Jesus falava assim: eu não falo das coisas desta terra, porque se falo das coisas desta terra vocês não creem. Eu falo das coisas que estão no céu, porque as coisas que estão no céu falam do meu Pai. Amém? Então se lemos a palavra do Senhor em Salmo 129, a palavra do Senhor vai nos falar que o que fazia Davi prosseguir era Davi crer nas promessas que Deus tinha para ele. Era fazer Davi crer que tudo aquilo que estavam se levantando contra ele só faria ele crescer no Senhor. Porque Davi, ele era um homem de oração. Davi, ele era um homem íntegro a Deus. Então eu quero dizer para você, o que tem faltado na sua vida hoje pode ser a sua integridade a Deus, pode ser mais intimidade a Deus. Amém? Então a palavra do Senhor Davi vai falar assim: quando eu me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas minhas vigílias de noite, nas minhas orações à noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Davi lembrará que Deus, ele é o auxílio dele. É a sombra das suas, na sombra das suas asas me regozijarei. A tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha alma para destruir irão para as profundezas da terra. Amém? Porque aqueles que procuram destruir a sua alma, aqueles que procuram afastar a sua vida da plenitude, da promessa de Deus, morrerão. O que tem tentado destruir a sua alma, o que tem tentado destruir a sua vida, o que tem tentado te frustrar, te fazer desistir das promessas de Deus, é as suas enfermidades, é a culpa que você está se correndo dentro de si. Muitas das vezes tem sido medo, tem sido as frustrações da vida, tem sido percas. Eu quero dizer para você, a partir do momento que nós nos fixamos em Jesus Cristo, que nós nos fixamos na cruz, nós passamos a ver tudo aquilo que Jesus passou lá na cruz como auxílio para nos fortalecer nos dias de hoje. Porque a palavra vai nos dizer que Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então hoje o castigo que nós passávamos, Ele nos trouxe a paz, porque Ele levou sobre si o nosso castigo. Então eu quero te dizer para você
Receba a identidade de filho de Deus hoje. Para de temer ao que o mundo fala. Para de ouvir o que o mundo fala e ouça o que Deus quer falar para você. Hebreus 12. Fixe os seus olhos em Deus. Meu querido, fixe os teus ouvidos em Deus. 1 João 4. Meu querido, tome posse da sua identidade de filho de Deus. 1 João 4. Viva pela palavra. Salmos 129. Salmo 129. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu Deus, eu quero pedir para você hoje, assim, visita este teu filho, Pai. Pai, visita este teu filho, esta tua filha, Pai, nesta noite, que tem passado por lutas, adversidades. Pai, esta pessoa hoje, Senhor, talvez tenha se encontrado, Senhor, muitas das vezes, na cegueira, na escama do que o mundo tem tentado falar ao seu coração. Pai, muitas das vezes o mundo tem tentado falar ao coração desta pessoa, Pai, que os seus mandamentos e os seus princípios são pesados, Pai. Pai, muitas das vezes, Pai, as vozes que há neste mundo, dos espíritos enganadores, Pai, tem tentado dizer a esta pessoa para que ela se afaste dos seus princípios, dos seus mandamentos e dos seus estatutos, Pai. Pai, muitas das vezes, Pai, este mundo, Pai, tem tentado afligir o coração e a intimidade desta pessoa com o Senhor. Tem tentado colocar enfermidades, dores, culpas, levantes do inimigo. Tem tentado fazer, Pai, com que o Senhor não seja o porto seguro da vida desta pessoa. Muitas das vezes tem tentado fazer com que o Senhor, Pai, seja somente um objeto, Senhor. Seja somente, Senhor, meu Deus, algo descartável. Pai, mas eu quero te pedir, Senhor, hoje esta pessoa também pede, hoje essa pessoa também reconhece, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é Pai eterno, é Pai de geração em geração. O Senhor é aquele sacerdote real, que nos ungiu, Senhor, como príncipes e princesas, servos eternos do Senhor. Meu Deus, então visita nesta noite este teu filho, esta tua filha, Pai. Senhor, talvez ele está num quarto, talvez ele está num trabalho, talvez ele está pensando em desistir da sua própria vida, mas Senhor, o Senhor está mostrando hoje para este teu filho, Pai. Mostra, Senhor, capacita, Senhor, levante esse teu filho, Pai, mostrando, Senhor, que o Senhor, Pai, a tua palavra é maior, meu Deus, do que a palavra daquele que está no mundo, Pai. Aquele que está no mundo já é derrotado, Pai. Aquele que está no mundo já foi pisoteado perante a tua palavra, já foi pisoteado em teus pés quando o Senhor se entregou por nós lá naquela cruz. O Senhor levou por nós lá naquela cruz a morte. O Senhor, meu Deus e meu Pai, levou sobre si por nós lá naquela cruz as nossas culpas, as nossas concupiscências, os nossos pecados. E o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de recebermos, ó Pai, uma identidade de filhos, cordeiros do Senhor. Então a Ti nós somos gratos e reverenciamos o Teu nome para todo sempre, Pai. Amém e graças a Deus, amém. Você recebe a palavra do Senhor na sua vida nesta noite? Então toma posse. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo esta palavra para a sua vida. Toda enfermidade sai em nome do Senhor Jesus. Toda depressão da sua vida está saindo nesta noite em nome do Senhor Jesus. Se você tomar posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda desistência, toda culpa, em nome do Senhor Jesus, sai da sua vida. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu querido, Deus, Ele ouve aquele que clama. Deus, Ele ouve aquele que se move. Então mova a sua fé hoje. E decida viver o novo de Deus. Decida viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Dobre seu joelho antes de dormir. Fale, Senhor, eu preciso de Ti. Fale com Deus, não desabafe em redes sociais. Não desabafe
com quem não sabe ouvir aquilo que você precisa desabafar. Não desabafe com quem não vai te valorizar. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Não jogue fora o teu coração. Não jogue fora o entendimento e o discernimento de filho de Deus que o Pai te deu. O Pai te gerou. Nós temos que reconhecer que fomos gerados pelo Pai, pelo Espírito Santo. Quantos sêmens, quantas células, partículas de vida estavam para ver no ventre da nossa mãe, do nosso pai, no ventre da sua mulher, no ventre dos seus avós, e teu pai foi o escolhido. E você foi o escolhido entre milhares de sêmens, entre milhares de vidas dentro dos seus pais, dentro da sua mãe. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem na sua vida é propósito de vida. É propósito de crescimento. Então você quer crescer, deixa Deus tomar conta da sua vida. Amém? Meu querido, eu quero te convidar a neste domingo, busque uma congregação mais próxima da sua casa. Busque neste domingo, seja de manhã, seja à noite, seja à tarde, uma igreja onde confessa que Jesus Cristo é o suficiente, o Salvador, porque a sua vida precisa ser preenchida mais de Deus. Amém? Amanhã também estarei indo no culto de manhã e à noite. Se você tiver vontade, se você sentir no coração, eu quero te convidar a visitar comigo também a igreja amanhã. Querido, a igreja principal, que é você, ela não vai ser preenchida se você não mover os seus pés, se você não mover a sua perna, se você não mover a sua mentalidade e falar: eu preciso de uma mudança, e buscar o mover, e buscar aquilo que vai incomodar o seu coração, aquilo que vai incomodar o mundo espiritual, porque o maligno não quer que a gente largue as facilidades desse mundo para ir a uma igreja que às vezes parece longe, a uma igreja que às vezes parece tão pequena, às vezes parece tão agitada, às vezes parece que não tem Deus, mas aonde parece que não tem Deus, ali Deus está. Porque o mundo ele quer nos cegar, ele quer colocar escamas nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Mas Jesus está falando: no nada eu posso fazer tudo na sua vida. Amém? Querido, então toma posse das palavras que foram ditas hoje na sua vida. Amém? Compartilhe com quem necessita desta palavra hoje também. Jesus Cristo, ele vai mover o sobrenatural na sua vida a partir de hoje, se você tomar posse. Beleza? Fique com Deus. Até amanhã teremos mais uma palavra de fortalecimento para a sua vida, viu? Fiquem com Deus. Tchau.